Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Todos acharam? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Amém? Até aqui o texto bíblico. Nós estamos aqui vendo o momento posterior, à crucificação de Jesus. E ele aparece aqui lá nessa estrada, a caminho de Emaús, que era uma aldeia, para dois discípulos. E a Bíblia fala que um dos discípulos chamava Cleopas. Não é dito o nome do outro discípulo. Então não sabemos se eram dois homens. Poderíamos até afirmar, quem sabe fosse um casal. A Bíblia não fala, mas não seria impossível ser um casal. Mas eram duas pessoas que estavam voltando de Jerusalém e essa aldeia ficava distante 60 estádios, ou seja, em torno de 11 quilômetros. E esses discípulos então voltavam e diz o texto que eles conversavam entre eles e faziam perguntas um para o outro. Perguntas de tudo aquilo que tinha acontecido. Eles estavam, portanto, decepcionados, estavam tristes, estavam desanimados. Homens que, por tanto tempo, viveram sob o jugo do poder romano, sobre a opressão da religiosidade judaica, viram uma luz nascer, Jesus Cristo, mas de repente essa luz parece ter se apagado. E então eles retornam àquela antiga condição de desesperança. Esses homens, eles têm uma estrada muito longa. Imaginem vocês caminhar 11 quilômetros. Hoje ninguém caminha nenhum, A gente tem o carro na porta até para ir na padaria. Mas imaginem caminhar 11 quilômetros com tantas indagações, fazendo perguntas um para o outro. E eu creio que só havia perguntas. Naquele diálogo não tinha respostas. E o caminho vai se tornando longo, porque eles começam a refletir nas coisas que eles tinham visto. Eu creio que esse caminho era um caminho constante na vida desses discípulos. Porque por esse caminho, muitas vezes, eles foram até Jerusalém para ver coisas maravilhosas que Jesus realizou. Para verificar os milagres de Jesus, para ouvir as palavras de Jesus.
Mas nesse dia, no terceiro dia, eles estão ali voltando, cabisbaixos, desanimados, tristes. Tinham esquecido de tudo aquilo que tinham ouvido do Senhor. Haviam esquecido das promessas de Deus, haviam esquecido do propósito do Senhor na vida deles e estavam, portanto, numa situação de desesperança. O caminho é longo, irmãos, quando nós vivemos um momento como esse. Nessa estrada de Emaús, que chama a nossa vida, nós nos deparamos com problemas dos mais variados. Se nós fôssemos enumerar aqui hoje cada tipo de problema, eu creio que a gente ia perder aqui bastante tempo, se cada um tivesse a oportunidade de relatar o seu problema. E haveria também muitas perguntas. E eu mesmo tenho certeza que não conseguiria responder essas perguntas. O pastor Fernando, com toda a sabedoria, creio que também não conseguiria responder às nossas indagações. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje assim também, com tantas perguntas. Talvez você já tenha trilhado esse caminho de indagação já há muito tempo, por um caminho que equivale à distância de Jerusalém a Emaús. Uma caminhada, imagina uma caminhada a pé dessa distância. Então, pode ter um vento frio, pode estar um sol muito quente. E assim, na estrada da nossa vida, nós caminhamos também por várias estações. Hoje, por exemplo, é um dia típico de inverno. Uns gostam, outros não gostam. Nós temos um momento de verão, em que as coisas parecem mais belas. Há a primavera, quando as flores estão nascendo, né? E ao outono. Cada estação, ela produz um efeito em nossa vida. E nós passamos por todas essas estações. Nenhuma delas deixa de ser importante nas nossas vidas. Mas, quando nós nos comprometemos a seguir Jesus, parece que nós queremos só andar na melhor estação. Quando nós resolvemos seguir a Jesus, parece que nós só queremos andar no verão. No verão ninguém precisa carregar nada, né? Tudo mais light, mais leve. Então é justamente isso que nós sentimos quando começamos a caminhar com Jesus. E Jesus, em nenhum momento, ele oferece para os seus discípulos a isenção de problemas. Nós estamos aqui no tema discipulado, né? E o Fernando falou muito bem no domingo passado sobre vários Jesus que são apresentados hoje. E ele nos apresentou aqui o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele nunca ofereceu para nós isenção de problemas. Olha, pode me seguir, que vocês não terão mais problemas. Ao contrário, ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, animem-se, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala para se animar, ele fala, tenha coragem, decida ser vitorioso, mas para isso você precisa ser corajoso. Quando nós falamos que a isenção de problemas não existe, não quer dizer que Jesus não faça parte da solução dos nossos problemas. Ele não garante isenção de problemas, mas ele garante ser a solução, ser a parte da solução dos nossos problemas. Se toda a humanidade tivesse hoje se submetendo ao senhorio de Cristo, todos viveriam melhor. Se nós dedicássemos a nossa vida 24 horas na obediência ao que a palavra nos ensina, teríamos uma vida melhor. Mas o evangelho que hoje é pregado, ele oferece a isenção de problemas. E as pessoas acabam idealizando esse tipo de evangelho. E eu creio que aqueles 2 discípulos também estão frustrados porque eles idealizaram muitas coisas. Eles tinham idealizado um rei que talvez lá em Jerusalém, quando eles viram ele ser crucificado, eu acho que eles esperavam o seguinte, ele vai descer da cruz. Vai acontecer aqui o sobrenatural, Jesus vai sair da cruz. Porque eles demoraram para voltar, ficaram esperando alguma coisa acontecer.
E é justamente isso, irmãos, que acontece conosco também. Nós sempre esperamos as coisas acontecerem, sempre de forma sobrenatural. Nós cantamos aqui, às vezes, para que Deus faça um milagre em nós. Não é verdade? Mas nenhum de nós, eu creio, que queira passar pelo caminho do milagre. Eu lembro aqui que a Fabiana deu testemunho, minha cunhada, né? Do grande livramento que ela teve, livramento de morte, e foi um milagre. Mas eu tenho certeza também que se antes disso ela pudesse escolher, ela não queria viver o milagre. Ela não queria ver o milagre. Porque o milagre de Deus, irmãos, é quando não tem mais jeito. Milagre vem da palavra miraculoso. O milagre de Deus é quando não tem mais jeito. Então eu creio que poucos aqui precisam, ou talvez nenhum de nós, precisamos agora de um milagre. Mas nós precisamos, irmãos, da proteção de Deus, da provisão do Senhor, das palavras do Senhor em nossas vidas, para que sejamos bem-sucedidos naquilo que vamos fazer. Então o nosso foco não é pedir milagre. O nosso foco talvez seja pedir sabedoria para obedecer a palavra de Deus. E Jesus parecia estar ausente desses dois discípulos. Talvez eles estivessem até decepcionados com Deus. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Nos sentimos sozinhos, como a Priscila falou aqui, quando cantamos Estou Só. Estou só. Muitas vezes nós falamos isso em nosso coração. Senhor, eu estou sozinho, o Senhor não está me vendo? Eu estou passando por isso, Senhor, e o Senhor não está enxergando? Elias teve essa reação também. Elias, quando ele estava fugindo lá daquela mulher, ele, num momento, ele falou: Senhor, só restou eu, tira a minha vida. E Deus falou: não, Elias, não é só você não, eu estou te vendo, mas eu estou vendo também mais 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Deus quis dizer: ó, eu vejo todas as coisas, Elias, nada foge ao meu controle. Mas muitas vezes nós nos sentimos sós, porque no caminho de Emaús, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos e muitas vezes até culpamos a Deus. Aonde o Senhor estava? Esse mesmo caminho, irmãos, percorreram duas mulheres na Bíblia, Marta e Maria. Marta e Maria, elas percorreram esse caminho. Quando o irmão delas estava doente, à beira da morte, e elas queriam que Jesus chegasse, e Jesus não chegou na hora que elas queriam. Esse caminho de Emaús é o caminho que nós vivemos todos os dias. Queremos Jesus na hora, queremos a intervenção de Deus na hora, mas Deus, Ele tem a hora certa para trabalhar em nossas vidas. Jesus não é indiferente. Quando Ele deixa de ir no momento que elas queriam lá para curar Lázaro, é porque Ele tinha algo maior para fazer. Ele não ia simplesmente curar Lázaro, mas Ele ia trazer Lázaro de volta à vida. Um milagre maior do que a cura seria a ressurreição de Lázaro. E nós vemos aqui também os dois discípulos voltando nessa caminhada. Talvez houvesse curvas, né? Nessa longa caminhada de Jerusalém a Emaús. Talvez houvesse obstáculos, como há em nossas vidas. Tantos obstáculos, né? Como diz um rapaz que trabalha comigo, nós temos que matar um leão por dia. E além disso, tem que tirar as antas do caminho. Brincadeira, tá? Mas no sentido figurado é isso aí mesmo, né? Tem que matar um leão por dia e tirar as antas do caminho. Talvez sejam as antas que tentam te desanimar. Talvez sejam as pessoas que tentam desanimar a tua fé.
São as vozes que vêm até você falando, olha, não vale a pena. Você diz que é um servo de Deus e as coisas estão do mesmo jeito. E são essas indagações que nós vemos na vida. Rogerinho, para de rir, Rogério. E são as mesmas indagações que nós vemos também na nossa caminhada para Emaús. Muitas dúvidas, muitas perguntas, questionamentos que muitos deles, você e eu não vamos ter a resposta. A Bíblia fala em Deuteronômio que há mistérios, que só Deus sabe. Como explicar, por exemplo, nós estamos falando aqui de discípulos e alguns deles tiveram um ministério muito curto. Não porque eles não quiseram mais servir a Deus, mas porque eles foram açoitados e foram mortos por amor ao Evangelho. Como explicar João, que teve a sua cabeça decapitada por amor ao Evangelho? Então ele teve uma vida e um ministério curtos. E nós questionamos, porque o tempo está garoando. Nós questionamos, irmãos. E aí, quando nós começamos a observar esse texto, nós entendemos que isso não é só um problema nosso. Já era um problema daqueles que andaram perto de Jesus. Porque esses homens aqui, eles sabiam do propósito de Deus. Eles sabiam que Jesus já havia dito, olha, convém que o Filho do Homem padeça. Mas eles só deram atenção na parte boa, nas palavras bonitas de Jesus, nos milagres. Agora, no propósito de Deus, poucos de nós damos atenção. Poucos de nós damos atenção aos verdadeiros propósitos de Deus nas nossas vidas. Nós conversávamos em casa, até o irmão da Magda disse o seguinte, quando a Fabiana passou pela situação, ela está ainda em tratamento, mas ele falou, olha, Deus, ele nos dá, muitas vezes, alguns quebra-cabeças, E às vezes ele te dá uma peça. E quando você pega aquela peça, você fala, puxa vida, como é que vai ficar depois de pronto, Com uma peça só, eu não consigo imaginar. Aí passa mais um tempo e Deus te dá uma outra peça. Aí aquele quebra-cabeça começa a tomar uma forma. Passa mais um tempo, vem uma outra peça, até que no final o quebra-cabeça está montado e você consegue ver a imagem daquilo que foi projetado. Então, em nossas vidas, acontece a mesma coisa. Muitas vezes Deus vai dando peça por peça, para que depois a gente veja o resultado final. Só que não há muita paciência em nós. Por quê? Porque nós estamos no evangelho paralelo. No evangelho que quer tudo para hoje. No evangelho do milagre. No evangelho do apóstolo, do bispo, que oferece milagre. Hoje. E não entendemos nada o propósito de Deus. Nós não entendemos que Deus ele quer o nosso amadurecimento. O nosso crescimento espiritual. E nós estamos preocupados somente com o hoje. Deus quer nos formar verdadeiros discípulos. Porque Jesus deu aquela ordem, olha, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Mas tem hora que Jesus e o Evangelho para nós são formas idealizadas que parece que não nos atendem tão bem quanto antes. Muitas vezes nós achamos que Deus já não atende mais às nossas expectativas. E quando isso acontece, irmãos, não é porque Deus errou, é porque nós estamos errados. Quando isso acontece, é porque alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada conosco. Esses discípulos, eles não vão andar sozinhos pelo caminho todo. Porque em determinado momento,
enquanto eles estão ali distraídos com tantas perguntas e indagações, eis que Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E Jesus ainda, ele brinca, né? Ué, estou falando o quê? É brincadeira, né? Do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Quem sabe não seja hoje essa pergunta de Jesus para você. Por que você está triste? Mas ele já sabe. Mas ele quer que você responda para ele por que você está triste. O que te incomoda? Por que tantas indagações vocês estão fazendo aí, gente? Aí os discípulos, espera aí. O senhor é só peregrino aqui, né? Porque não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Está desatualizado? Nós também fazemos isso com Deus. Senhor, o senhor está desatualizado da minha vida, hein? Eu acho que o senhor não está vendo algumas coisas que estão acontecendo comigo. Eu acho que Deus está desatualizado. Aí nós começamos a questionar o poder de Deus. Por quê? Porque todo mundo lembra do Jesus crucificado. E a gente tem uma religiosidade assim, né, que até na ceia, eu observo às vezes isso aí, que eu também já fiz, né? Mas na ceia a gente às vezes faz uma cara de triste, né? Não faz? Uma cara de dó. É verdade ou não é? Ai, Jesus, a gente olha aquele Jesus crucificado, sendo açoitado. E na verdade nós temos um Jesus ressurreto, cheio de glória e poder. Mas nós temos dó de Jesus. Nós temos dó de Jesus. Esses dias o Pedrinho, nós fomos ver uma peça teatral lá da Paixão de Cristo, lá em São José dos Campos. Foi muito bonito, 2 horas de peça. E o Pedrinho falou, pai, eu quero assistir o filme. Ele gostou tanto que ele quis assistir o filme Jesus. Aí eu fui na locadora para alugar o filme. Aí eu falei, bom, eu não vou pegar o do Mel Gibson, porque aquele filme lá é muito traumático, né? Dá dó de Jesus naquele filme lá. Dá dó mesmo. Aí eu peguei um outro filme de um ator português que já não dá tanta dó de Jesus. Por quê? Porque mostra a vida de Jesus, a aproximação dele com as pessoas, quanto ele amava as pessoas, fazia questão de estar perto das pessoas, abordava individualmente, em grupo, ria, chorava. Falamos aqui de Marta e Maria. Jesus, sabendo que ia realizar o milagre, chorou. Jesus chorou, mas Jesus também riu. Ele foi na festa de casamento e lá ele riu, transformou água em vinho. Nós vimos um Jesus que curou cego, que curou enfermos, que não condenou uma pecadora como todo mundo queria apedrejar. Ele falou, quem te condenou? Ninguém? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então eu comecei a ver mais esse Jesus. Jesus poderoso, que hoje está sentado à destra do Pai, cheio de glória e poder. Por isso que às vezes quando eu estou aqui na ceia, às vezes eu faço cara de choro, mas não com dó de Jesus, com dó de mim. Porque eu sou pecador. Eu fico com dó de mim. Meu Deus, o Senhor é tão bom, mas eu não presto. Tantos pecados, né? E Jesus é tão bom conosco. E Jesus, ele falou, inclusive, olha, façam isso em memória de mim. Ó, não façam isso em memória da cruz, não. A cruz, irmãos, era uma morte da época. Morreu muita gente na cruz. Nós sabemos que Jesus foi crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. É esse Jesus, irmãos, que nós temos que lembrar, principalmente. Claro, olha aqui, eu não estou ensinando ninguém a ignorar a morte de Cristo, tá? Pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas valorizem um Deus mais participativo na nossa vida. Não Jesus crucificado.
Esses discípulos aqui, eles estavam com essa expectativa. Não, Jesus, você viu lá, crucificado, estava ele e mais dois lá, ladrões do lado dele. Pensamos que fosse ele que ia redimir Israel, olha lá. Já foi, crucificado. Esse Jesus que eles estavam vendo. Mas na passagem que antecede, diz a Bíblia que algumas mulheres foram no túmulo e quando chegaram lá, viram o túmulo vazio. E de repente, dois varões vestidos com vestes resplandecentes falaram: por que vocês estão procurando quem? Vivo entre os mortos? Aquele que vocês procuram está vivo. Jesus está vivo. Vai e conte para os discípulos que ele vive. Jesus está vivo, irmãos. E é por isso que nós vivemos também. Se fosse na época do Jesus crucificado, o que seria de nós? Uma ideia de um Jesus crucificado, uma ideia de derrota. Não. O túmulo estava vazio. E aquilo chamou a atenção de Pedro, ele correu para lá e deparou com a mesma cena, o túmulo vazio. E Jesus, por ele estar vivo, ele se aproxima daqueles discípulos e começa a conversar com eles. Só que eles estavam com o entendimento cegado, eles estavam tão preocupados com as suas indagações, que eles não reconheceram Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, que forma que Jesus estava então para eles não conhecerem? Ele estava numa forma natural, como homem, porque ele falou: olha, eu quero comer com vocês, olha aqui minhas mãos estão furadas, sou eu mesmo, hein? Mas irmãos, nós também muitas vezes não reconhecemos a voz de Deus. Estamos aqui na igreja, quinta, domingo, e Deus fala conosco e nós não reconhecemos a sua voz. Nós não entendemos aquilo que Deus tem falado conosco. Porque os nossos olhos também estão como daqueles discípulos, estão fechados para as coisas de Deus. Porque nós estamos envolvidos, irmãos, com as coisas do mundo, com as coisas que esse mundo, sistema, mundo que eu falo, tem promovido. O sistema que nós vivemos promove muitas coisas e elas acabam nos cegando. E aí nós perdemos um pouco o contato com a voz de Deus. E aí você fala: Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Por quê? Porque na nossa visão, para Deus falar com a gente, tem que ter o mistério, o reteté. Não é isso? Na nossa formação religiosa, Deus só fala quando tem aquela frase: eis meu servo o que eu te digo. Mas não, irmãos, ele pode falar assim também. Eu creio. E ele fala e vai continuar falando. Mas Jesus, ele fala conosco pela sua palavra. Quando Jesus se aproxima, que ele indaga aqueles homens e começa a conversar com eles, aí ele diz a Bíblia que ele começou a expor todas as Escrituras, de tudo aquilo que estava escrito sobre Jesus. Você quer saber quem é Jesus? Comece a ler mais a Bíblia. Você quer ter intimidade com o Senhor? É pela Bíblia. Aquele versículo: portanto, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. É pela Bíblia. Porque na medida que nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós recebemos graça e conhecimento de Jesus. Como que eu vou conhecer Jesus se eu não sei o que ele fez, o que ele pensava? Mas pela Bíblia eu sou capaz de saber o que ele pensava. Por exemplo, nós acabamos de falar aqui que Jesus chorou, ele amava, ele riu, ele deixou de apedrejar aquela mulher, era o único que poderia fazer isso. A mulher foi pega em adultério: olha, vocês que não têm pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí todos os homens, dos mais velhos para os mais novos, começaram a jogar as pedras. Ele falou: quem não tem pecado,
Ele poderia falar, eu não tenho, então deixa eu jogar. Né? Mas não. Ele olhou para a mulher, falou, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Aí ela acho que ela tremeu, né? Agora, nem eu te condeno. Vai, não pegues mais. Não faz mais coisa errada. Então, é o amor, a misericórdia de Jesus. Jesus falou também para Pedro, e também é um problema que acontece hoje, né? Aqueles dois na estrada de Emaús, o que eles estavam esperando? Espera aí, Jesus vai descer da cruz, vai fazer algo sobrenatural aqui, e a coisa vai ficar ruim para esse pessoal que está açoitando. Antes disso, Pedro tinha com a espada arrancado a orelha de Malco, né? Por quê? Porque alguns dos discípulos pensavam que o poder, o reino, viria pela espada, pela força. Hoje também, há igrejas, há ministérios que acham que vai vir pelo poder financeiro, pelo poder político. Mas, irmãos, o Evangelho, o poder de Deus é o amor. O reino está sendo implantado a cada dia pelo amor de Deus, porque Deus é amor. E nós só podemos entender isso quando lemos a Bíblia. Jesus, ele se aproximou de uma mulher lá na fonte, e ele puxa uma história com ela, algo em comum. Pediu água para ela, por quê? Porque ele queria falar do seu amor para ela. Jesus conversou com Nicodemos, que era lá dos fariseus, porque ele queria que aquele homem fosse salvo, conhecesse o amor de Deus. Jesus encontrou-se com Paulo lá no caminho para Damasco, não porque ele queria humilhar Paulo, mas porque ele queria salvar Paulo. E porque ele queria usar Paulo para salvar outras pessoas. Tudo isso, irmãos, a Bíblia nos fala, é o amor de Deus. E quando Jesus ele se apresenta para aqueles discípulos, é como que ele estivesse falando, olha, eu gosto de participar com vocês daquilo que é comum. Ele entrou naquela conversa, porque Jesus quer fazer parte daquilo que é comum nas nossas vidas. Jesus quer fazer parte do seu dia a dia. Daquilo que para você parece insignificante, mas não é. Porque senão ele nem teria ido lá em Emaús. Puxa, tinha tanta coisa em Jerusalém, não é verdade? O centro é Jerusalém. Mas ele se preocupou com 2 discípulos sem respostas que estavam a caminho de Emaús. Então, irmãos, não pense que Deus tem coisas mais importantes do que você. Não pense isso. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus está contigo. Ainda que você tenha muitas indagações aqui nesta noite, Jesus te pergunta, por que você está triste? Por que você está triste? Ele já sabe, mas ele pergunta para você, por que você está triste? Irmãos, o discipulado é você tentar ser igual a Jesus. É difícil, não é? É difícil. Os discípulos lá, que pela primeira vez foram chamados de cristãos, é por quê? Porque eles viram aqueles discípulos assim, puxa, esse pessoal aqui parece, né, com aquele Cristo, com Jesus que prega aí, né? O olhar, a forma como ele trata as pessoas. E é assim também com a gente. O nosso comportamento lá fora, não só aqui na igreja, mas lá no nosso trabalho, lá na escola, na faculdade, testifica quem nós somos. Não, peraí, você é crente, né? Como você descobriu? Eu não estou nem com Bíblia, nem com gravata e terno. O seu jeito é diferente. A sua fala é diferente. O seu olhar é diferente. Você é discípulo de Jesus, porque você parece com Ele. Será que nós, irmãos, estamos parecidos com Jesus? Guardadas as nossas diferenças.
Então, essa é a pergunta. Talvez você entrou nessa noite aqui com tantas indagações, tantas perguntas, mas na medida que Jesus ia conversando com aqueles dois, o coração deles foram assim se esquentando, eles foram se alegrando, e de repente Jesus disse, vocês estão chegando aqui, eu estou indo embora. Não, fica com a gente aqui, janta aqui, a coisa foi ficando agradável, E quando Jesus entrou no partir do pão, eles reconheceram que Jesus estava com eles. Meu esforço nessa noite, irmãos, é que eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Que durante esse tempo que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, você tenha sentido Jesus perto de você também. Que Jesus esteja agora aquecendo o teu coração e tirando todas aquelas indagações, aquelas perguntas. Tira tudo isso aí, vem trazendo aquela paz aqui para o teu coração. Ele vai te respondendo aqui, olha. Vai te respondendo. Lá em Colossenses, fala do que? Lá, capítulo 1, depois você lê, fala da plenitude de Cristo, da supremacia de Cristo, irmãos. É por isso que nós falamos que não é aquele Jesus crucificado, mas é um Jesus supremo, pleno, todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o todo-poderoso. É esse Jesus, irmãos, que está conosco. Que o teu coração, como o dos discípulos de Emaús, se aqueça de ouvir essas palavras de Deus. De maneira que aquilo que vai acontecer amanhã, não te preocupe. Por quê? Porque você sabe quem está no controle da tua vida. Como nós já ouvimos aqui hoje, o príncipe da paz. E ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o teu coração. Não fique com medo, não. Não se atemorize. Crede em Deus, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É essa paz que só Jesus, que é o príncipe da paz, pode nos trazer. E príncipe da paz quer dizer principal. Príncipe vem de principal. Então Jesus é o principal da paz. Só Ele pode nos trazer a verdadeira paz. E que a paz de Cristo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.